Olá, sou Fabrício Benevenuto. Nessa aula nós vamos falar de comandos condicionais. Uma condição é representada num fluxograma através de um losango, né? Em geral envolve uma pergunta, né? A é maior que B, nesse caso aqui, né? Se a resposta for verdadeira, o fluxo de execução vai para o lado do sim. Se o resultado dessa pergunta, né, for falso, né, desse teste, o fluxo do programa segue para o lado do não. Então, é assim que a gente representa dentro de um fluxograma. A gente vai usar essa notação para explicar alguns códigos mais à frente. Na linguagem C, o comando mais básico para expressar uma condição é o comando if. Ele permite essa escolha entre dois fluxos de execução ou mesmo para simplesmente executar uma sequência de comandos apenas se determinada condição for verdadeira. A forma geral do comando é essa daqui. Se, o if é o se em inglês. Se, if, condição, a sequência de comandos é executada. Então, aquela palavra ali, aquela condição, é a expressão que a gente vai colocar, pode ser um A maior que B, ou a gente vai usar as variáveis e construir uma expressão, se x for maior que 10, ou igual a 10, por aí vai, tem vários, pode ser uma expressão bem mais complexa, a gente vai colocar ali uma condição, uma expressão que vai retornar verdadeiro ou falso. Se essa condição for verdadeira, a sequência de comandos é executada. Se ela for falsa, a sequência de comandos não é executada. Simples assim. Aqui é um exemplo de código que utiliza o if. Então, tem um printf, vou marcar aqui, tem um printf aqui, que imprime digite um número. Então, o usuário vai ver isso na tela dele. Ele recebe, então, esse número é lido através do comando scanf e salvo na variável num, que foi criada aqui do tipo inteiro. Se num for maior que 10, tá vendo? If num maior que 10, então se o número que a pessoa digitou for maior que 10, ele executa esse comando printf aqui. O número é maior que 10, isso vai imprimir. Se ele não for, ele simplesmente não vai entrar aqui, não vai executar essa parte. Se ele for menor do que 10, menor ou igual a 10, esse número não vai ser impresso nada, o programa vai se encerrar sem que nada seja impresso. Bom, vamos ver como fica esse programa dentro de um fluxograma. Então, a gente tem a criação dessas variáveis, o print, a leitura com o scanf do valor que o usuário vai entrar. E aqui, então, a gente vai seguindo esse fluxo. Na hora que chega no losango, que é a condição, se o número então que foi digitado for maior que 10, ele segue o fluxo para cá e executa esse comando printf. Se não for, se o resultado dessa expressão for falso, o fluxo de execução vem para logo após aquele comando. Eu vou explicar brevemente o uso das chaves e não aqui. Tá? Nesse caso, como não há uma chaves, as chaves aqui abrindo logo após o comando if, ele executa apenas um comando, apenas o printf. Se houvesse uma chave aqui, ele executaria uma sequência de comandos. Você teria que abrir a chave aqui e fechar ela logo embaixo aqui do if. São as duas formas de você colocar. Quando você tem um comando só, nem precisa da chave. Poderia colocar, mas se você tem vários comandos, você tem que colocar chaves aqui para poder concatenar os comandos dentro do if. Simplificando aqui a questão do uso das chaves, então, se eu colocar chaves, como nesse caso aqui, eu tenho um bloco, eu posso colocar vários comandos aqui dentro. Se eu não colocar chave, eu vou colocar apenas um comando como parte do if. Tá? As chaves, então, podem ser ignoradas se eu tiver só um comando, mas é uma opção, tá? As duas coisas funcionam igualmente. A condição que a gente passa para o if, ela pode ser uma expressão que utiliza os vários operadores que a gente já viu, Pode ser operações matemáticas, ou mesmo operações lógicas, de comparação, e você pode concatenar isso em várias expressões. No caso aqui nós temos se x for maior do que 10 e y for menor ou igual a x menos 1. Então, enfim, você pode combinar isso das várias formas que a gente já viu aqui. Vamos fazer aqui um pequeno exercício para fixar esses conceitos. Aqui a questão é a seguinte: dado o valor da nota de um aluno, monte uma expressão if que verifica se ele precisará fazer o exame especial. A gente sabe que para fazer o exame especial, o aluno tem que ter conseguido tirar mais do que 40, ou seja, a nota dele tem que ser maior ou igual a 40.
E para fazer exame especial, ele tem que estar com uma nota abaixo de 60. Né? Então, é essa a expressão que nós vamos ter que montar dentro de um código. Então, a solução, né? Primeiro, printf, digite uma nota, e essa nota vai ser armazenada na variável num, né? Que foi do tipo inteiro. Aí vem o if. Se num, né, for maior ou igual a 40 e, repare que são o uso de dois is comercial, o i, apenas um deles é o i bit a bit, né, uma operação bit a bit. Né? Então, se num for maior ou igual a 40 e num for menor do que 60, o aluno deve fazer a prova substitutiva, né, uma prova de exame especial. Enfim, então, repara que tem que ter bastante cuidado que, no caso, é menor do que 60, né? No caso, é maior ou igual a 40. Então, tudo isso são casos que tem que prestar atenção para você fazer a expressão correta. Senão, na hora que entrar 60, o aluno pode cair para fazer o exame especial, sendo que ele não deveria, coisas do tipo, tá bom? Até aqui, a gente vem trabalhando com a lógica do if, na qual, se a expressão for verdadeira, a sequência de comandos do if é executada. Né? No caso dela ser falsa, a sequência não é executada. Agora nós vamos ver um comando que é para o caso em que, caso a condição não seja verdadeira, a gente vai executar um conjunto específico de comandos. Ou seja, ao invés de não executar aquele primeiro conjunto de comandos, agora a gente tem a opção de executar uma outra sequência, então. Né? E esse comando é o else. Ou seja, a gente está perguntando se isso for verdadeiro, faça uma determinada, né, se A maior que B ele for verdadeiro, né, execute uma sequência de comandos aqui no fluxograma eu estou marcando. Né? Caso contrário, quer dizer, se não, né, o else, a tradução dele no inglês é o se não. Se não, execute uma outra sequência de comandos. Né? Vamos ver como é que fica em exemplos. Apenas para ficar bem claro a forma, né, desse comando, então, se determinada condição for verdadeira, essa sequência de comandos aqui é executada. Se não, essa outra sequência de comandos é executada. Repare que quando a gente tinha apenas o if, né, caso a condição seja verdadeira, essa sequência de comandos é executada. E aí, a sequência, se não houvesse o else, mas houvesse a sequência 2 de comandos, ela seria executada, independente se a condição fosse verdadeira ou falsa. Agora não. Agora ela só é executada quando essa condição for falsa. Note então que, quando usamos o else, uma daquelas sequências de comandos são executadas. Uma delas será executada. Né? Então, aqui vamos fazer um exemplo. Né? Aqui a gente está lendo o número, né? Salvando de novo na variável num, com scanf. E a gente pergunta, se o número for igual a 10, imprima o número igual a 10. Se não, ele vai imprimir que o número é diferente. Uma dessas condições, uma desses prints vai acontecer, né? Necessariamente. Por quê? Isso daqui ou é verdadeiro ou é falso. No caso dele ser verdadeiro, executa-se a primeira. No caso dele ser falso, executa-se a segunda. Colocando aqui, então, no formato de fluxograma, a gente tem... esse aqui é um ponto em que a gente tem a condição, né? Então, se num for igual a 10, né? Caso isso aqui seja positivo, o resultado dessa expressão seja verdadeiro, né? O número é igual a 10 será impresso. Né? Senão ele toma esse fluxo de cá e vem para o else. E executa, se tivesse vários comandos, ele executaria todos eles nessa sequência. Né? O número é diferente de 10. Então ele sai. Então, uma das duas expressões será executada com esse tipo de abordagem. Caso essa seja verdadeira, caso seja falso, vem para o else. O uso de chaves, a regra é a mesma, tanto para o if quanto para o else. Tá? Se for executar apenas um comando dentro do escopo aí do else, né? Então não precisa dar chaves, apenas esse comando vai ser executado aqui. Ó. No caso, se você colocar a chave, é para executar um bloco de comandos. Né? Você pode colocar para executar só um ou mais. Mas note aqui que a sequência de comandos do if ela é independente da sequência de comandos do else. Né? Esse aqui é o correto. Ó. Se você colocar uma chave para o if, e ela termina aqui. E aí você vem com o else e abre um novo conjunto de chaves. Esse formato aqui não faz sentido, né? Porque você está colocando o else dentro das chaves do if. Tá? Um é independente do outro. Né? A hora que você terminar as chaves aqui do if, né, você pode abrir as chaves do else.